Boa tarde aos alunos do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva, especialmente aos alunos do segundo ano, seja do turno matutino, seja do turno vespertino. Sou o professor Alessandro, professor de Geografia de vocês, né? E dando continuidade no conteúdo aí do segundo ano, pessoal, vamos falar hoje, né? Saímos um pouquinho daqueles conceitos de Revolução Industrial, industrialização clássica, industrialização tardia, e vamos entrar nos fatores de localização industrial. Ou seja, a gente sabe que a indústria ela tem alguns fatores que fazem com que ela se sente atraída a se localizar em determinado território. Então, isso a gente vai estar analisando agora nessa parte, né? Nesse slide aqui, nessa aula, quais são os fatores, né, que determinam a localização de uma indústria, tá ok? Então, a gente vai estar analisando esses fatores aí, tá ok? Vamos lá. Bom, os fatores locacionais da indústria são um conjunto de elementos, né, socioespaciais e estruturais que interferem diretamente e se relacionam com a distribuição das indústrias em um dado território ou entre diferentes territórios. Isso que eu acabei de citar aqui para vocês, né? Então, a indústria ela vai procurar meios, mecanismos que favoreça ela para ela se localizar. Né? Então, trata-se de elementos, né, de diferentes locais que precisam possuir para receber uma maior quantidade de indústria em sua unidade territorial. Ou seja, benefícios que essa indústria vai ter em estar localizando em algum determinado território. Podemos considerar que existe uma disputa entre os diferentes lugares para atrair empresas e investimentos, de modo que os locais que ofereçam melhor infraestrutura e as maiores vantagens econômicas saem na frente nesse quesito. Lógico, quem oferecer maior número de vantagens, consequentemente, as indústrias vão se dirigir para lá. Isso é lógico, né? Entender os fatores de localização significa compreender a dinâmica histórico-geográfica a respeito da distribuição e migração das empresas e fábricas entre as diferentes unidades espaciais. Isso que eu acabei também de explicar para vocês. Né? A empresa ela não tem vínculo nenhum com nenhum território, com nenhum governo. O que acontece é os benefícios que ela vai tirar de quem puder oferecer melhores vantagens para ela, tá ok? Por exemplo, se uma região concentra mais indústrias do que outra, ao longo do tempo, uma quantidade considerável de empresas saiu de alguns territórios em direção a outro, entende-se que os fatores locacionais foram determinantes ou importantes para a ocorrência desses processos, né? Então, são enumerados diversos tipos de fatores, né, que faz com que a empresa ela se localize, ou a indústria se localize em determinado território. Né? E a gente vai ver a seguir cada um deles e os comportamentos, né, das empresas capitalistas em relação a isso. Então, no geral, são considerados elementos que vão além de instâncias básicas, como a estabilidade econômica e política dos territórios, a permissividade das leis e outras questões. Então, varia, né? Os benefícios, as vantagens variam. Né? Cada território ele tem uma especificidade para oferecer a determinada indústria. Tá? Vamos lá, são 9 fatores que a gente vai observar aqui. 9 principais fatores de localização da indústria. Tá? O primeiro é a mão de obra com ampla qualificação profissional. Ou seja, em muitos casos, as empresas buscam aqueles lugares em que há um conjunto muito amplo e barato de mão de obra, claro. Mão de obra barata, isso corresponde a maior número de funcionários, pagando por um menor valor ao seu trabalho. Né? Isso está dentro do sistema capitalista. Surgiu lá no período da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial do sistema capitalista industrial. Há preferência pelas sociedades que possuem uma população com maior nível de capacitação técnica para a operação dos equipamentos necessários. Isso é relativo. Por quê, pessoal? Na realidade, eu tenho diversos tipos de indústrias. Nós temos indústrias que se enquadram num perfil de maior número de mão de obra, mas tem indústrias que querem mão de obra menor, porém qualificada. Isso é relativo, depende do objetivo daquela indústria. Disponibilidade de matérias-primas, né? Isso aqui por muito tempo já foi alvo de muitas indústrias, né? No começo, né? As indústrias preferiam se localizar próximo dos locais onde tinham matéria-prima para diminuir o distanciamento, né? Ou menos dificultar, vamos dizer assim, a chegada dessa matéria-prima nesses locais. Né? Então, lugares que apresentam fácil acesso a matérias-primas também são considerados vantajosos para a instalação de empresas, embora esse fator fosse mais preponderante no passado, que eu falei para vocês, quando os custos com transportes eram maiores. Então, hoje não há essa necessidade tanta de localizar
próximo da matéria-prima, né? Não é um fator preponderante, né? É interessante, mas não é preponderante. Olha só, os incentivos fiscais. O que são incentivos fiscais? São os tributos que deixam de ser cobrados pelo poder público para atrair uma determinada empresa, né? Que o objetivo é diminuir custos e maximizar seus lucros. Ou seja, o governo deixa de arrecadar ou diminui uma parcela de impostos, ou percentual mesmo de impostos. Por isso, muitos lugares com características locacionais semelhantes disputam empresas mediante a concessão de benefícios, o que está no cerne da questão da guerra fiscal, né? Que os estados disputam aqui, por exemplo, no Brasil, diminuindo sua alíquota, por exemplo, do imposto de circulação de mercadorias e serviços, o mais comum em ICMS, né? Buscando atrair maior número de empresas para o seu território. Isso vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar vários aspectos econômicos positivos para aquele território. E que vem se tornando um problema estrutural para o Brasil e outros países. Porém, tem a contrapartida, né? Você não vai ter uma alíquota única, não vai ter uma isonomia em termos de impostos, né? A existência de infraestrutura e logística. Essa parte da existência de infraestrutura e logística aqui, meio de transporte também de qualidade, fez quebrar aquela ideia lá da matéria-prima, da indústria localizar próximo da matéria-prima, né? Hoje, com infraestrutura, não há necessidade mais da indústria se localizar próximo de matéria-prima. Quanto mais rápidos e baratos forem os sistemas de escoamento de produção das empresas, maiores serão os lucros. Por isso, muitas indústrias levam em conta aqueles lugares que apresentam modais de transporte e logística articulados e eficientes. É o que eu falei. Quanto mais benefícios tiver em relação ao meio de transporte, menor vai ser a vantagem de localizar próximo de vou dizer assim, de uma matéria-prima, tá ok? Pessoal, vou dar uma pausa aqui, vou dividir esse vídeo em duas partes, tá ok? Vou dar uma pausa aqui, a gente vai continuar no próximo vídeo, tá ok? E eu vou continuar com esse mesmo assunto aqui, tá certo? Um abraço, até mais.